há 4 anos, né? Estou aí nessa jornada desde 2021. Comecei fazendo alguns projetinhos freelancer, fui evoluindo, criando alguns projetos mais complexos. E hoje estou aqui e vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Tomara que seja bastante proveitoso para vocês. Vamos lá. Eu até criei aqui um sisteminha rápido para a gente fazer acompanhar alguns exemplos de código que eu coloquei ao longo da apresentação, ok? Então, vocês estão conseguindo ver essa outra tela aqui, onde tem a apresentação do sisteminha? Sim, tá de boa. Ok, obrigado. Então vamos lá. O nome da mentoria é Performance e Otimização em Projetos React e Next.js, tá? O que eu penso assim sobre essa questão de performance e otimização? Eu acho que um dev, principalmente front-end, que é onde a gente vai olhar agora com mais ênfase, ele tem que ter essa skill desde o começo, já ir começando a aprimorar essa skill. Quando tu começa fazendo aquele projetinho pequeno, tu não precisa se preocupar, mas à medida que você vai crescendo, vai adicionando features, vai aumentando os seus projetos, vai aumentando as suas aplicações, você tem que começar a pensar do lado do usuário final. E a performance e a otimização dos seus projetos, ela impacta diretamente isso. Entende? Quando você quer escalar os seus projetos, você tem que começar a pensar cada vez mais em coisas que não estão visuais para você. Você vai começar a olhar um pouco mais sobre a arquitetura, você vai pensar um pouco mais sobre a estrutura do seu código, e a performance ela entra justamente nessa questão o background das coisas, é onde você começa a sentir que está dando aquele próximo passo no seu conhecimento, na sua carreira, ou se você quer saber o nível que você está, júnior, pleno. Essa é a mudança, esse é o ponto de mudança do seu conhecimento, das coisas técnicas que você possui, tá? Então, a otimização, ela é importante não só na questão de usuário, de o que o usuário está vendo, mas também em como o seu site é mostrado para outras pessoas, como o seu site é encontrado por outras pessoas. Ele é importante também, ele diretamente impacta em métricas de SEO. Tá? Então, se seu site é bem otimizado, ele vai ser mais fácil de ser encontrado na internet, por um Google, um Bing, alguma coisa da vida assim. Entende? Então, são vários pontos que mostram pra gente o quanto é importante a gente ter essa skill à medida que a gente cresce na nossa carreira. Não só o front-end, mas o back-end também, tá? O back-end também tem que ter essa skill, ok? Então vamos lá. Os nossos tópicos, começar aqui passando pela introdução, que é o que eu já falei. O nosso outro tópico o primeiro tópico será evitando renderizações desnecessárias e estratégias de memorização. Não memorização, tá? Memorização. O segundo tópico será gerenciamento eficiente de estado, e o terceiro será otimização de carregamento, onde a gente vai olhar carregamento de imagens, carregamento de partes do código, como a gente pode melhorar isso, não precisar trazer tudo de uma vez, e a melhoria na organização do código, estrutura, arquitetura de pastas, essas coisas do tipo, tá? Então vamos começar aqui com evitando renderizações desnecessárias. Primeira coisa que eu vou relembrar com vocês aqui é como funciona a renderização do React, tá? A árvore de renderização que a gente chama do React, ela funciona, como o nome já diz, ele é reativo, né? Então ele reage. E ao que ele reage? A mudança de estados, de propriedades e de contextos, tá? Então se sua aplicação ela tem states, ou quando a gente usa um use state, e você altera esse state, a sua página com certeza ela será re-renderizada e tudo ali será recriado. Tá? Quando você muda uma propriedade que impacta diretamente em uma página ou em um componente, essa página será recriada novamente. Ou então, quando você usa um contexto que você importou esse contexto de outro lugar, do estado global, você importou na sua página, esse contexto mudou, sua página será re-renderizada novamente. Tá? E o que isso traz para a gente? Traz muitos benefícios, obviamente, porque você consegue ter uma maleabilidade melhor dessas páginas, mas o problema é que vai ter momentos que sua página, seu JSX ou seu TSX vai ser recalculado que você não quer recalcular, entende? Então, imagina que você tem um componente muito pesado, muito robusto, e ele está dentro de um componente pai, e você não quer que ele seja renderizado quando esse pai aqui seja mudado. Então,
Eu não quero recriar ele, sendo que o estado dele não vai mudar aqui dentro. Esse escopo pequeno aqui não vai mudar. Então, eu tenho que pensar em como é que eu vou fazer isso, sendo que naturalmente o React já vai recriar ele. Entende? Então, outras coisas que acontecem é quando você tem valores muito grandes. Ah, eu criei fiz um cálculo aqui, guardei uma constante, e esse valor ele está sendo recriado, recalculado toda vez que eu renderizo a página. Eu não quero isso. Esse valor nunca vai mudar, a não ser que tenha uma condicional aqui que eu mexa. Entende? Então, eu não preciso recriar ele toda vez. Mas ele vai ser recriado naturalmente. Então, a gente tem que usar técnicas para evitar isso e a gente controlar melhor esses escopos pequenos que a gente quer, tá? Então eu vou repassar essas 3 técnicas com a gente aqui agora, com vocês agora, que é o memo, que vem diretamente exportado do React, o use memo, que é um hook, também vem do React, e o use callback, que é outro hook que também vem de dentro do React, tá? Vamos lá. O primeiro aqui, a primeira estratégia, a primeira técnica será o memo. Ele é uma solução que ele permite controlar a renderização de componentes inteiros, tá? Aqui no canto direito, se vocês prestarem atenção, eu tenho um componente Py, que é o avoid render, e lá no finalzinho eu tenho um componente shield, que está ali em cima, ele está criado ali em cima. Toda vez que eu recriar essa página, toda vez que eu alterar o set state que está no escopo maior, que está no escopo do Py, esse filho também vai ser renderizado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no console log, vou trazer aqui o errado, né? Vou abrir aqui o console log para mostrar para vocês. Vamos lá. Ó, olhem aqui no lado no console. O natural é que ele renderize toda vez que eu crio, né? Ele renderiza 2 vezes, porque é assim que o React funciona em localhost. Ele renderiza 2 vezes aqui, então esses dois... Opa! Deixa eu abrir meu terminal aqui com vocês. Vocês conseguem olhar o meu VS Code? Não, o VS Code não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o VS Code aqui que a gente acompanha no código e no visual. Agora eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mostrar a tela inteira, então. Conseguiram agora? Agora sim. Beleza. Toda vez que esse componente Py aqui, ele é renderizado, quando eu troco esse state, o valor desse state aqui, esse cara vai ser chamado, tá? Quando eu criei a página, o natural é que ele renderize a primeira vez, mostra o console log, e se eu clicar aqui, ele vai ser chamado novamente. Eu estou aqui dentro do meu shield, mas eu não quero que ele seja re-renderizado. Eu quero que ele fique intacto, eu não estou mudando ele, eu não estou alterando nada dentro dele. Então eu não tenho necessidade de recriar ele, tá? Então o memo ele é uma técnica justamente para isso. Toda vez que eu incremento o Py, a tela inteira vai ser renderizada, inclusive o componente filho. Eu não quero isso. Então nós vamos englobar ele com o memo e assim a gente vai conseguir ter o controle. Deixa eu dar um reload para zerar aqui. E assim eu vou ter um controle da renderização interna desse meu shield. Se eu clicar aqui agora em incrementar, o Py dele vai ser renderizado, mas ele não. Ó. Pode ver que o contador está sendo alterado, mas o filho não está sendo renderizado. Ele renderizou só uma vez, só quando foi tudo criado. Entende? Então o memo ele é a técnica para controlar a renderização de componentes. Se eu tiver um componente muito... um exemplo, eu tiver um componente muito robusto, um componente com muita estrutura de HTML ou de várias coisas que eu possa colocar lá, eu uso um caso, o use memo aqui vai resolver pra gente, tá bom? Esse aqui é o primeiro caso de controle de escopos. O segundo, seguindo aqui nossa apresentação, seria... Esse aqui a gente já passou, né? Que é o corretinho, bonitinho. Ah, tá. Eu tenho um adendo aqui para todos esses 3 caras que eu vou mostrar. A gente não precisa encher a nossa aplicação com essas técnicas, tá? Seria só em momentos específicos. Eu não preciso estar colocando um memo em todos os componentes que eu tenha na minha tela, todos os componentes que eu tenha na minha aplicação. Eu não preciso colocar o use memo, que eu vou mostrar daqui a pouco, em todos os meus... todas as minhas variáveis. Eu não preciso colocar o use callback em todas as minhas funções. Só em funções, em estados, em componentes específicos que eu sei que vai atrapalhar a performance da minha página para o usuário, tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Não exagera. Use com moderação, tá? Não leve isso como uma regra para qualquer situação que vocês tiverem, tá? Vamos seguir aqui. Use memo. O use memo, como eu já falei um pouco antes, ele serve justamente
para você controlar valores que você guarda a partir de um cálculo, por exemplo. Então, nesse caso aqui, se vocês olharem na direita, que é um exemplo sem otimização, vou botar aqui no VS Code que fica maior, tá? Passo aqui, vamos lá no memorização, use memo, a versão errada aqui. Eu tenho dois contadores e eu tenho uma função que usa o contador 1 apenas para trazer um valor, para guardar um valor nessa nossa constante aqui, ok? Se eu alterar qualquer um desses dois valores, tanto o valor do count 1 quanto do count 2, essa página vai ser refeita. E isso aqui tudo vai ser remontado. Entendem? Talvez a gente não queira isso. Talvez esse cálculo... como esse cálculo ele depende apenas do count 1, eu não quero que ele seja remontado caso eu altere o count 2. Conseguem compreender? Então a gente usa o useMemo justamente para escopar esse cálculo, essa constante, o valor que está sendo retornado dessa função, está sendo guardado nessa constante, eu vou escopar com o useMemo. Quando eu uso o useMemo, a estrutura vira a seguinte: eu englobo ele com o useMemo, a função, e no segundo parâmetro eu passo um array de dependência. E o array de dependência é justamente o valor que eu quero escutar, que quando mudar eu quero aí sim recriar essa função com esse retorno de valor. Entendem? Então, o useMemo, ele é basicamente, como é que eu posso dizer? Ele é vou dizer justamente o que ele é, né? A definição dele que a documentação do React diz. Ele é um facilitador de memorização, de guardar em cache, em memória cache, um valor que não precisa ser alterado. Entende? Então, se eu não altero o valor condicional dele, que é o count 1, se eu altero o count 2, eu não vou recriar esse cara. Isso vai melhorar a performance na minha página, porque eu não vou precisar... Imagina que isso aqui é um cálculo bem pesado. Iteração com for each, com qualquer coisa, com map. Eu não preciso refazer esse cara toda vez que eu crio minha página, toda vez que eu altero um contexto, altero uma propriedade, tá? Então, o useMemo ele é para esses casos em específico de valor. Okay. Tem um adendo aqui que é como saber que o teu cálculo ele é custoso. Justamente ele pega um pouco da que a gente falou anteriormente, que é de ter cuidado em usar demais essas técnicas, tá? Em geral, ao menos que você esteja criando ou fazendo um loop sobre milhares de objetos, provavelmente não é uma função custosa. Se você quiser ter mais confiança, poderá adicionar um console.time de início da função e console.timeEnd logo depois para medir o tempo de execução da função. Então, se tu quer saber se realmente essa função ela vale a pena tu usar o useMemo, dá para usar essa técnicazinha aqui que eu anotei, tá? Sem problema nenhum, e aí você vai ter uma noção melhor se é necessário ou não usar o useMemo. Mas como são casos tão poucos, são casos bem fechados, a maioria das vezes que tu pensa em usar, tu vai realmente usar, tá? Tu vai ver que vale a pena. Ok? Continuar prosseguindo aqui. Se eu estiver falando rápido demais, pessoal, vocês podem dar uma faladinha aí, que aí eu dou uma diminuída no ritmo, tá? Use callback. O use callback, ele é muito parecido com o useMemo. Só que ele é voltado para memorizar uma função. Eu não vou executar a função, tá? Eu vou guardar a instância dessa função para quando eu precisar eu chamar ela e ela fazer alguma coisa. Ela não precisa ter um retorno de uma função como o useMemo precisava, tá bom? Então, o use callback, você tem que pensar que quando você tiver, por exemplo, uma função que vai, sei lá, calcular, iterar três map um dentro do outro, vai fazer muitos objetos sendo trabalhados ao mesmo tempo, e eu não quero que esse cara seja construído sempre que eu renderize a página. Então a solução é usar um use callback, e a estrutura é muito parecida com a do useMemo. A gente vai ter aqui uma constante que vai chamar essa função, pode ser uma função só. Eu botei aqui o estilo de const, né, mas podia ser func aqui, a function. Abre o use callback, o primeiro parâmetro seria a função que a gente quer guardar e o segundo parâmetro seria o array de dependências. O que seria esse array de dependências? Assim como no useMemo, o array de dependências ele recebe valores que vão impactar diretamente a mudança dessa função, internamente dessa função. Então, se por exemplo, eu tenho
esse exemplo aqui do count 1, vou pegar lá de novo aqui. Memorization, use callback, correct. Eu tenho aqui um count 1 e um outro state aqui, vamos lá. Se o outro state, se o count 1, eu estou sendo usado aqui de alguma forma aqui dentro, então eu coloco ele já na rede de dependência, tá? Então, sei lá, eu mostro aqui um log count. Se eu estou usando ele aqui dentro, e esse cara é um state, é uma props ou é um tipo de contexto, eu tenho que passar ele aqui no meu rede de dependências. Se ele mudar, o meu use callback vai estar escutando ele e aí eu vou renderizar, vou recriar essa função que eu passei aqui no primeiro parâmetro, entende? Então, é essa que é a ideia do use callback, é que você economize espaço de recriação, de memória, de qualquer coisa que você vai usar ali na hora de criar essa função, ok? Tá? Então vamos seguindo. Eu botei aqui embaixo um adendozinho que é a diferença entre use memo e use callback. O use memo ele memoriza o resultado de um cálculo ou operação pesada. Usa-se quando o cálculo pesado precisa ser reusado sem ser recalculado. Então, é como a gente já falou antes, se eu não precisar alterar nada, esse valor sempre vai ser o mesmo. Então eu memorizo esse cara e não mexo na função que está retornando esse valor. E use callback, a própria função mantendo a referência estável. O use callback ele não é o valor, ele retrata-se da função. Eu não preciso usar a função, só recriar, não é executar essa função. Ele guarda a função para eu usar ela posteriormente sem ter que recriar. Só se eu alterar alguma coisa internamente, tá? Então é só um adendo mesmo. Perguntas? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu tomar uma água aqui rapidinho. Manda aí no chat que eu tô olhando aqui se alguém tiver alguma pergunta sobre esses 3 carinhas que eu falei. Se tiver alguma dúvida. Se não tiver, então, vamos lá prosseguindo aqui. Gerenciamento eficiente de estado. Por que a gente tem que saber gerenciar efetivamente nossos estados? Primeiramente, que o state ou o estado, como você quiser chamar, é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando está começando a estudar o React, correto? A gente aprende sempre lá, set name, set count. Só que a maioria das vezes que a gente aprende, sei lá, por curso, por um vídeo que a gente viu, são exemplos muito simples, que não vão impactar em questão de performance da sua página. Mas à medida que tu vai crescendo as suas aplicações, tu vai trabalhando ali sozinho e tu vai utilizando ainda essas técnicas que são iniciais ainda, tu acaba tendo alguns problemas sem perceber. Primeiramente, tu vai ter renderizações excessivas, tu vai acabar enchendo tua página de use states, tu vai toda vez que tu mudar um use state, a página vai ser renderizada e às vezes não tem necessidade de tu ter vários, causando assim várias renderizações, causando um atraso em o React calcular cada um dos valores dessas states, tá? As atualizações vão ficar cada vez mais lentas e tu vai ter um problema de memory leaks, os famosos problemas de memory leaks que sempre cai no Stack Overflow lá quando a gente está começando. O problema é esse aqui do memory leaks que dá lá no log, tá? Então, geralmente são problemas desse mau gerenciamento de estados. A primeira dica que eu tenho é minimizar o uso de estados. Vamos trabalhar justamente em cima disso aqui. Alguns métodos que a gente usa quando não conhece, não tem esse conhecimento, quando tu precisa usar um outro state, um state inicial, para calcular o valor de um segundo state. Nesse caso aqui, da direita, se a gente for ver, tenho 2 states, um count e um double count. E o double count, ele precisa do valor do count 1 para poder ser criado o valor de double count. Até coloquei aqui os effects, passando a rede de dependências do próprio count, né? Então, toda vez que o count mudar, essa função vai ser rechamada, esse set state vai ser rechamado e vai calcular novamente vezes 2 aqui. Beleza? Só que a gente não precisa disso, a gente não precisa ter um segundo state só para guardar isso, e não precisa também de use effects, não precisa importar esses caras aqui, tá? A gente pode simplesmente usar a renderização inicial
para trazer esse valor de double count. Essa é uma técnica muito comum que a gente usa. Às vezes a gente precisa guardar um valor estático ali no começo, não vai precisar realmente usar um set state, porque eu não vou gerenciar esse cara depois, é só para esse momento aqui. Então eu posso usar essa técnicazinha aqui de pegar o valor de count inicial e já salvar em uma constante e conseguir usar na minha página tranquilamente, passar como propriedade, fazer o que eu quiser, tá beleza? Então essa aqui é a primeira dica. A segunda é também em cima de minimizar a quantidade de estados, mas para um caso mais específico, que é quando tu tem formulários ou estados que particionam, que tu usa em vários locais da tua página, então tu precisa que eles estejam meio que desagrupados, mas você pode usar um state só para gerenciar todos os três, sem ter necessidade de criar 3 use states aqui. E acabar enchendo a sua página, deixando ela lenta. Isso aqui é um exemplo simples. Agora imagina que eu tenho um formulário com dezenas de campos que eu tenho que preencher. E esse formulário ele é particionado. Então eu tenho 4, 5 partes com vários inputs. E eu não... Imagina eu ter que criar tantos states assim para gerenciar um formulário. Então você já sabe de cara que isso vai acabar atrasando um pouco a renderização dessa página, vai deixar ela mais lenta. Às vezes tem aquele bugzinho de tu escrever e demorar 1 segundo para poder aparecer o caractere que você escreveu, e justamente vem desses maus gerenciamentos de estado aqui. A solução que a gente pode fazer aqui, eu vou até mostrar no nosso VS Code, porque está bem apertadinho ali. States, example 2, que é onde está o nosso formuláriozinho. Dei uma organizada aqui, criei um type, criei um initial values. Todos esses 3 aqui, ou até mais se a gente quiser. Só precisaria adicionar aqui na nossa interface, no nosso type, né? E conseguiria adicionar aqui, sei lá, gênero, poderia adicionar, sei lá, senha se a gente quisesse, ou alguma coisa assim. Sem nenhum problema, tá? Porque a gente já está usando uma renderização por vez, sem ter que recriar todos aqueles outros à medida que a gente modificasse apenas um. Até coloquei aqui uma funçãozinha para ficar bem mais genérico ainda, onde essa função ela vai receber o evento inteiro, um exemplozinho que eu uso no dia a dia. Só preciso passar a função aqui nesse onChange, e esse onChange vai receber o meu evento inteiro. Luiz, como eu estou usando... Alô? Você pode aumentar um pouquinho a fonte? O pessoal tá pedindo aí no VS Code, por favor? Tá, beleza, vou aumentar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, aumentei ou diminui? Melhorou? Melhorou a fonte aí? Ficou mais legível agora? Sim. Beleza. Melhorou, pessoal? Se tiver pequeno ainda pode avisar que... Mais um pouquinho. Beleza. Então vamos continuar aqui. Sim, voltando para a função. Essa função, ela vai receber todo o meu evento, e o evento eu consigo pegar o name. O name só tem que... o name desse cara aqui, que é essa propriedade, ele só tem que dar um match com a minha interface para eu conseguir usar ele aqui como minha key. E o value ser o mesmo value que está vindo aqui também do nosso input. E assim eu consigo ter uma página bem genérica, uma página leve, sem muitos states, e gerenciar um formulário ou qualquer outra coisa que você queira nesse estilo aqui, com uma única renderização por vez. Entendem? Tranquilo, vamos continuar aqui. Até botei aqui os benefícios, os componentes são renderizados uma vez, independente de qual campo for alterado, o código fica muito mais organizado, você consegue, se você quiser alterar qualquer coisa aqui, você vai em um único lugar, não vai precisar ir em vários lugares para alterar. Realmente isso aqui é uma vantagem muito grande, principalmente quando o seu projeto escala muito. A manutentabilidade da tua aplicação melhora bastante. E esse handle change genérico aqui, que é uma dicasinha do que eu uso no dia a dia, ele elimina a necessidade de criar 3 funções diferentes, uma para name, uma para e-mail e uma para is. Tá beleza? Passando aqui, vamos para o próximo tópico, que é a otimização de carregamento. Eu vou tomar mais um pouquinho de água aqui. Impacto e performance no comportamento do usuário. Eu vou ler esse textinho aqui porque é um texto, tem um dado interessante que eu trouxe de uma pesquisa do Google, tá? Essa pesquisa é intitulada de The Need for Mobile Speed. Ela publicou
E ela que 53% dos usos ela abandona o site mobile se ele demorar mais de 3 segundos para carregar, o que torna a otimização um fator essencial para retenção e conversão. Aqui nessa página, nesse tópico aqui, eu vou trazer alguns métodos de carregamento rápido, para justamente a gente não ter esse gargalo de demora, que às vezes parece que não tem como melhorar, mas tem. A gente pensa que as páginas elas têm um certo peso, um certo demora de carregamento naturalmente, mas ainda assim às vezes dá de melhorar, tá? E eu vou trazer aqui algumas dicas de como a gente pode melhorar essas pequenas partes. A primeira dica que eu trago aqui é o code splitting. Code splitting é literalmente o que o nome fala, que é dividir o código. Como é que eu divido o código? Parece que ele já está dividido aqui nessa direita, né? Ele já está com esses dois imports e eu estou usando esses dois caras aqui embaixo. Mas eu tenho uma técnica aqui no React que é usando o lazy e o suspense. O que esses dois caras vão fazer para mim? Esses dois caras aqui eu vou conseguir carregar parcialmente esses imports, ou seja, eu não vou precisar importar todos eles de uma vez sem necessidade de mostrar eles. Se eu não estou mostrando eles na página, eu não vou carregar eles, não vou importar eles. Então eu uso o lazy justamente para isso. O lazy ele vai guardar ali ele e ele só vai esse valor, essa importação só vai ser usada quando eu precisar. Eu tenho esse valorzinho beleza, cadê a otimização? Aqui, ó. O code split não tem nada, só importação, e esse cara aqui é o lazy, né? Então, vamos dizer que eu estou mostrando, tem um if aqui, sei lá, tem um if aqui, ops, tem um if, se true e esse cara. Se esse cara tiver true, então eu vou mostrar esse cara. Mas se ele tiver false e eu não vou precisar mostrar, ele não vai ser importado aqui. Esse cara não vai estar sendo importado para essa página. Entendem? Essa é a ideia do lazy. Essa é a ideia do lazy junto com o suspense. O suspense é muito legal porque ele traz um fallback que é como se fosse um placeholder enquanto esses caras aqui não estão sendo carregados para a página. Então essa conexão entre o lazy e o suspense ela é muito poderosa justamente por isso. Tu mostra alguma coisa pro usuário, ele não fica ali com uma tela em branco, ele olha e tá carregando, tem um tempo, saca? Não tem como zerar esse tempo, mas tem um tempo, vai diminuir esse tempo e isso vai melhorar ainda a tua performance, tá? Então vamos olhar aqui o exemplo que eu esse exemplo fez. A paginazinha aqui. Vocês vão perceber code splitting, ó. Se vocês perceberem, ele tem um carregando página aqui, deixa eu aumentar. Ó, esse meu fallback ele aparece antes de carregar os dois carinhas. Então, isso já mostra para o usuário que, pô, tá carregando, tá funcionando. Às vezes ele pensa que ele pode estar travado na página, a página fica em branco, sem nenhum tipo de loading, nada mais. E o fallback, com o suspense, ele dá uma contornada nisso, enquanto nossos componentes, nossas páginas estão sendo importadas para cá, beleza? Essa técnica aqui é muito legal, code splitting. Vamos continuando aqui. Otimização de imagens no React e no Next.js. Eu primeiro trouxe aqui uma otimização nativa, que ele vai diretamente na tag nativa do HTML, que é usando essa propriedade loading, passando o valor lazy. Essa é uma funcionalidade nativa que permite carregar imagens apenas quando elas entram no campo de visão do usuário. Muito massa isso, não? Isso evita que o navegador carregue todas as imagens de uma vez, reduzindo o tempo de carregamento inicial. Pô, muito legal isso aqui. Tu tem uma aplicação básica, uma aplicação não tão robusta assim, mas tu tem imagens, tu tem uma aba de imagens, então usa esse cara por default. Não precisa nem pensar assim, pô, usa ou não. Isso aqui não vai atrapalhar se tu usar e não precisar. Mas vai atrapalhar se tu precisar e não usar, entende? A segunda técnica aqui é justamente no Next. O Next ele trabalha muito bem com imagens, tanto que ele tem uma tag justamente para que você não precise se preocupar com isso, que é a tag image, que é importada diretamente do Next Image. O que ele tem por default? Ele tem um lazy load automático, então todas as imagens vão ser carregadas sob demanda, ou seja, ele tem já esse load lazy aqui para os panos. Ele tem uma compressão e redimensionamento. Ele
otimiza as imagens em tempo real. Pô, isso aqui é muito legal. Não precisa se preocupar com isso. Às vezes a gente precisa instalar libs e outras coisas mais para trabalhar com imagens compressadas, comprimidas e redimensionadas, tá? Conversão para WebP, que é um formato de imagem bem mais eficiente, e ele é suportado por quase todos os navegadores, e dá uma pesquisada aí, quase todos os navegadores principais usam eles, até muitos desses navegadores menos conhecidos usam também o WebP para essas eficiências de imagem. E ele tem um blur natural de carregamento. Ele exibe já esse efeito de POC enquanto a imagem está sendo carregada, beleza? Então esses dois carinhas aqui são muito importantes, muito legais quando a gente está trabalhando com imagens, com galeria, com qualquer outra coisa, com uma parte que você mostre muitas imagens. É muito legal usar essas duas aqui, lembrar de usar essas técnicas. Tá? Sendo um código escalável e mantenível. Se a gente pensa no futuro de uma aplicação, se a gente não pensa só no agora, geralmente eu chamo os desenvolvedores de pedreiros, né? Os pedreiros, o pedreiro ele só pensa aqui no agora e tal, colocar tijolinho por tijolinho, mas não pensa, pelo menos os iniciantes, né? Os pedreiros iniciantes, eles pensam só aqui no pedacinho, tijolinho por tijolinho, e não pensam no escopo grande. A gente, como desenvolvedor, quando a gente está no começo, a gente também é esse tipo de pedreiro. A gente vai querendo só aqui no código, e não consegue pensar no escopo maior, de quando essa aplicação vai ficar mais robusta, de como a gente vai conseguir dar manutenção, como é que a gente vai conseguir reutilizar certas partes de código, quando esse projeto escalar para, sei lá, muitos usuários usarem. Então a gente tem que pensar isso desde o começo e usar essas técnicas de organização, de código, de arquitetura, logo desde o princípio de quando a gente está montando, já tem que ter isso na cabeça, certo? Isso vai melhorar, acho que 100% do teu trabalho no futuro, e tu não vai ficar com aquela... Eu já passei diversas coisas, devia ter feito isso aqui no começo, podia ter feito. Como diz um amigo meu, o mesmo tempo de tu fazer certo, o mesmo tempo de fazer errado. Então, a gente pode já fazer isso desde o começo, ou então deixar e depois já estar um emaranhado de coisas, componente dentro de componente que não precisava, ver como é que vamos mudar isso, tá? Então, essa parte aqui, ela é justamente pra gente pensar nisso, tá? É uma parte muito importante. Todas as partes são importantes, mas essa aqui, pra mim, é uma das mais importantes que a gente tem que ter, que um desenvolvedor front-end tem que ter, tá? Uma das skills mais importantes, que é conseguir olhar no futuro das suas aplicações. Primeira coisa que eu vou falar é sobre as estruturas de pastas, tá? Essa aqui é uma estrutura simples, onde a gente consegue bater o olho aqui e já sabe exatamente o que cada parte dessas faz. Primeiramente, componentes, space, geralmente é onde tem as integrações APIs, coisas externas da tua aplicação, os contexts, os úteis, os assets e os drives, tá? Então, o que é a vantagem disso aqui? A vantagem é que quando tu olha um sistema desse aqui, quando tu olha uma estrutura de pastas dessa, ele precisa estar procurando o que tu quer. Eu quero ir na página tal. Eu não vou abrir componentes, eu não vou abrir hooks, eu vou diretamente pages, tá? Isso parece aqui muito óbvio, mas às vezes a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo de fazer essa conexão. O legal dos frameworks atuais, como por exemplo o Next, que é baseado no React, né? É que ele já te dá uma estrutura dessa que tu não precisa te preocupar tanto com organizações desse tipo. Só vai criando, já tem ali sugestões como tu ir fazendo, mas ainda assim é importante saber, porque ele não te obriga a fazer dessa forma. Esses frameworks modernos, eles são bem maleáveis, eles não te obrigam, eles te dão uma sugestão. Então é importante ainda a gente saber, tá? Outra coisa bem legal esse tópico aqui, que é o de custom hooks. Custom hooks é uma skill importantíssima que a gente aprende com o tempo, que a gente percebe que tem partes do código que a gente consegue simplesmente modularizar, pegar uma função aqui que a gente repete 3, 4 vezes em várias páginas, código extenso, mas que a gente consegue dar uma enxutada nele aqui, jogar no cantinho e sempre só ficar reutilizando em várias partes, ao invés de ficar... Imagina, pega esse código inteiro aqui de fetch, data, um set de data, um set de load, um set de erro, depois chamar esse user-effect aqui, chamar o meu patch, dar um throw, saber se esse cara está montado para poder exportar esse data, exportar o erro, exportar o load. Então, imagina isso aqui em todas as páginas que eu vou fazer uma chamada de API. Eu não preciso, posso simplesmente pegar esse cara, salvar ele no localzinho bonitinho aqui e só chamar ele de uma forma bem simples. Uma linha de código só já resolve isso, como por exemplo aqui
nesse outro segundo quadro, né, que já é usando o UseFetch, que é o nosso meio de jogo. Eu vou tentar dar uma passada para vocês. Fetch Guide. Aqui já tem a página. Aqui, Fetch. Esse cara aqui é um cara que eu uso no dia a dia, tá? Aqui ele recebe uma interface genérica. Essa interface genérica é justamente uma interface do dado, tá? Isso aqui é uma coisinha legal que a gente usa, que eu posso até fazer depois e passar para vocês. A gente tem esses componentes, como eu já falei. Cada um vai gerenciar uma coisa. Dá para fazer aquele gerenciamento de dados unitários e botar em um cara só que eu falei. Dá pra melhorar, então até esse cara dá pra melhorar, tá? Esse mounted aqui e esses mounted é só pra ter um controle melhor de como a gente tá trabalhando aqui dentro. As nossas funções. Nosso fetch data aqui que chama nosso fetch, tá? Então tudo isso aqui é genérico, A única coisa que eu vou precisar passar para fazer essa função é minha URL, tá? E aí no final é que eu exporto todos os dados que estão sendo alterados dentro do nosso fetch. O legal é que eu posso ter várias instâncias aqui, eu poderia ter outra instância aqui, entende? Eu só precisaria mudar os nomes daqui, botaria users2, aqui eu botaria loading2, entendem? Loading2, e assim vai, erro 2, e aí conseguiria ter várias instâncias sem ter aquele código imenso aqui diretamente na nossa página, passando apenas a URL, tá? Então os custom hooks, eles são muito legais por causa disso, eles conseguem centralizar a tua lógica em um outro local, vai melhorar a tua manutenção, tu vai precisar vir aqui em cada página, vários lugares diferentes, mudar totalmente, não, tu vem só aqui, onde está tudo centralizado, altera, agora eu não quero mais que seja essa mensagem de erro aqui, eu quero que seja uma mensagem, sei lá, erro a buscar dados da API, sei lá, eu não vou precisar ir em cada lugar, vou só aqui onde está tudo centralizado, tá? Os custom hooks, eles são muito legais por causa disso. Por que nós usaríamos custom hooks? Aqui estão algumas das vantagens, né? Evita a repetição de lógica, separa as responsabilidades, facilita testes, muito interessante isso aqui para quem trabalha já com testes. Melhoria na legibilidade, então tem isso aqui não ficar no meio do teu código, tu deixa a tua página somente para mostrar teu HTML, tuas funções, teus states. Traz isso para outro lugar, é muito melhor. Quando for entrar na tua página, tá tudo lisinho, bonitinho, tu sabe diretamente para onde ir, tá? Alguns exemplos aqui que eu já passei no meu dia a dia, que eu já usei custom hooks, foram para use forms, quero gerenciar algum tipo de formulário, e eu uso vários formulários na minha aplicação. Eu crio um custom hook só para forms, só para gerenciar forms. Autenticação, muito legal esse também. Esse aqui não seria basicamente para tirar de vários lugares da página, mas sim só para normalizar ele. Eu preciso deixar ele onde eu faço a chamada do meu usuário. Eu faço a chamada do usuário e só faço o PL e trago ele de volta só para fazer o que eu quero, tá? Gerenciamento de WebSockets, dependendo do tempo real, muito legal esse aqui também. Integração com como eu mostrei, um exemplo que eu mostrei é a integração com a APIs externa, seria o UseFetch, um exemplo assim. E armazenamento no local storage, o setting storage, um exemplo seria o local storage. Eu uso muito esse cara aqui e esse aqui. E esse aqui também uso, e esse aqui é o padrãozão default que sempre eu vejo, tá? Nas aplicações. E é isso, pessoal. Eu acho que essas são as dicas que eu trouxe aí pra gente nesse meio tempo, tá? Não quis trazer muitas coisas extensas pra melhorar a absorção de vocês. Trouxe algumas coisas, tentei ser o mais sucinto possível. E aqui estão as referências, caso alguém queira, eu uso bastante o MDN aqui para procurar sobre coisas nativas do HTML, né? E é isso. Muito obrigado aí por terem, quem ficou do começo ao final aí. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí no chat. Estou à disposição aí de vocês. Sim, eu vou disponibilizar o Canva e também esse meu repositório aqui vai estar no GitHub, eu passo para vocês, caso vocês queiram dar uma olhada aqui e usar, pegar esses exemplos. Inclusive posso fazer um segundinho aqui.
pode mostrar mais sobre o Lex. Posso sim, dando uma olhada rápida aqui. Esse cara, o que acontece? Olha a estrutura que eu estou usando aqui do UsePatch, nosso custom root. Criei aqui, desestruturei, né, as carinhas. Podia chamar todos de uma vez aqui, sei lá, com response. E passar o response.load, response.erro. Só desestruturei, beleza? E aí aqui está o UsePatch. O segredo está bem aqui, ó. Esse T, chamado de generics, ele é basicamente a tua interface, mas quando tu não sabe exatamente o que vai passar aqui, digamos que a gente vai usar esse patch aqui para fazer a chamada de usuários e depois fazer uma chamada de, sei lá, filmes, vamos dizer assim, filmes que o usuário assistiu. Então eu vou ter uma outra instância aqui desse patch, e aí aqui eu passaria movies, né? Movies, lista de movies. Esse cara aqui, ele vai ser trazido para cá, tá? Ele vai ser trazido para cá. E essa instância aqui vai entender que esse setData vai ter essa estrutura que eu passei de lá. Então o generics é basicamente para que consiga conseguir tipar todas as informações, mesmo não sabendo qual interface vai utilizar. Tá, ele é como se... Tipo assim, ao invés de usar o N, é muito melhor usar uma interface genérica, por isso que é o nome genérico, né? Então, uma interface genérica que consiga receber algo, por exemplo, que queira passar no outro lado. Então, passei o user, esse array de user, aqui o meu data já vai receber essa interface, esse array de user, tá? Então, tecnicamente, já vai estar tudo tipado, mesmo você sem saber onde você centralizou, onde você modularizou, sem saber o qual a interface. Então esse cara aqui ele nunca vai saber a interface daqui fora. Quem vai saber é somente aqui, tá? E aí quando eu trago de volta pra cá, eu já consigo pegar. Inclusive, ó, vou prestar atenção, meu user, ele já vai tipar com esse cara aqui. Por isso que ele não tá chorando, porque esse meu user aqui é aquele mesmo user que a gente trouxe lá. Então tem ID, e-mail e age. Tá? Então aqui, ó, se eu for ver aqui, o meu user, essas sugestões, ele já está trazendo essas sugestões para saber a interface que eu passei aqui. Se ele já provavelmente ele vai chorar, porque ele não sabe exatamente o que eu estou passando aqui. Ele já mostra pra gente, ó. List resenha, porque eu não estou passando nada. Então, aqui está recebendo o N e está devolvendo o N também. Entende? Então, o generics ele serve justamente para casos assim. E ele é muito, muito legal também. Tá? Uma dúvida ainda? Deixa eu só parar de compartilhar minha tela rapidinho para baixar esse aqui. Mandei já no chat o slide, vou mandar também o link do